CEO milionário abandonou a esposa sob pressão de seus pais da elite. 5 anos depois, ela reapareceu com filhos gêmeos, que eram a cópia exata dele. Lucas Ribeiro era um homem que o mundo admirava. Aos 32 anos, ele já era o CEO da Ribeiro Tech, um império multibilionário de tecnologia construído em torno de inteligência artificial e inovação em nuvem. Ele estampava capas de revistas, era palestrante em cúpulas mundiais e apertava a mão de presidentes. Cada foto sua mostrava a mesma imagem impecável, cabelo loiro dourado perfeitamente penteado, olhos azuis penetrantes que mantinham a dose exata de frieza e o tipo de sorriso que fechava negócios antes mesmo da leitura de um contrato. Ele morava em uma cobertura em um bairro chique de São Paulo, dirigia um carro esporte elétrico personalizado e vestia ternos feitos sob medida, que valiam mais do que o aluguel da maioria das pessoas. Para todos que olhavam de fora, ele era impecável, motivado, disciplinado e destinado à grandeza. Mas havia uma coisa que Lucas não tinha e que quase arriscou tudo para ter: o amor. 5 anos antes de assumir totalmente o papel de CEO, Lucas estava com alguém que não se encaixava no projeto de vida traçado por sua família. O nome dela era Sofia Matos. Ela não era uma socialite ou uma investidora de tecnologia. Ela não nasceu em berço de ouro. Sofia era uma estudante de pós-graduação, estudando arquitetura com bolsas de estudo e freelances, com tinta nas calças e cadernos cheios de esboços bagunçados. Ela tinha cabelos castanhos longos, olhos azuis expressivos e uma maneira de olhar para Lucas que o fazia sentir que ele era mais do que seu título. Com ela, ele não precisava encenar. Com ela, ele ria mais alto, dormia melhor, sonhava mais livremente. Eles se conheceram em um evento de caridade que ele só compareceu por obrigação. Ela estava lá ajudando a montar as luzes do palco e ele esbarrou nela enquanto checava o celular. Foi o momento mais humano que ele teve em meses. O relacionamento deles floresceu em particular. Longas caminhadas pela cidade, comida de delivery em terraços, conversas noturnas sobre sonhos e medos. Ela não se importava com o dinheiro dele. Ela o provocava por causa do relógio caro e se recusava a deixá-lo pagar o aluguel dela. Ela o fazia sentir-se real em um mundo onde tudo sobre ele parecia artificial. Pela primeira vez na vida, ele imaginou um futuro que não girava em torno de lucros trimestrais ou reuniões de conselho. Ele imaginou um casamento pequeno, uma casa aconchegante, crianças com olhos azuis e energia selvagem. Ele imaginou Sofia em todas as versões desse futuro. Mas seus pais tinham outros planos. Quando descobriram sobre Sofia, a reação foi imediata e brutal. Seu pai, Carlos Ribeiro, presidente do conselho e um dos homens mais frios que Lucas já conheceu, convocou-o ao seu escritório e expôs a situação claramente. Ela não está no seu nível. Ela dilui sua imagem. Case-se com ela e iniciaremos o processo de remoção da sua sucessão. Sua mãe também não se incomodou em esconder seu desdém. Você realmente quer envergonhar a família? Ela perguntou. O que os acionistas pensarão quando o virem com alguém tão comum? Lucas tentou resistir. Ele lutou. Ele disse a eles que não se importava com a percepção. Mas a Ribeiro Tech não era apenas uma empresa. Era um império, transmitido por 3 gerações. Seu nome era uma marca. Seu rosto era um investimento. E à medida que a pressão aumentava, da família, do conselho, de consultores que o lembravam de suas obrigações, Lucas sentiu as paredes se fecharem. A pior parte, ele nunca sequer contou a verdade a Sofia. Um dia, ele simplesmente terminou, sem explicação, sem briga.
Ele disse que precisava se concentrar na carreira e saiu do apartamento dela, deixando para trás a mulher com quem imaginara-o para sempre. Sofia ligou uma vez, depois duas, depois parou. Ele nunca a atendeu. Ele se enterrou no trabalho e tentou convencer a si mesmo de que era necessário, que era o melhor, mas não havia um único dia que passasse sem que ele pensasse nela, sem que visse algo que o lembrasse da vida que havia deixado para trás. Ele sentia falta da risada dela, do jeito que ela dizia o nome dele quando estava brava, do jeito que ela o fazia sentir-se um homem, não um produto. Ainda assim, ele nunca a procurou. Porque admitir que estava errado significaria encarar tudo o que ele havia desistido. E naquela época, Lucas Ribeiro não sabia como encarar o arrependimento. Ainda não. Sofia Matos nunca acreditou em contos de fadas, mas se apaixonar por Lucas Ribeiro tinha parecido perigosamente perto de um. Por um breve período, foi mais do que ela jamais sonhou ser possível. Ela se lembrava do calor nos olhos dele quando ele a olhava como se ela fosse a única pessoa no mundo. Ela se lembrava das noites no terraço, quando as luzes da cidade faziam o céu parecer infinito e Lucas sussurrava sobre querer escapar do mundo das câmeras e das salas de reunião apenas para viver uma vida normal, com ela. Ela acreditou nele, acreditou em cada palavra, em cada promessa deixada inacabada nos espaços entre beijos e silêncios. Mas um dia ele se foi, sem adeus, sem explicação. Apenas uma mensagem fria e cuidadosamente redigida de que ele precisava de espaço para focar no futuro. Ela esperou que ele ligasse. Tentou encontrá-lo, enviou um voicemail longo e desesperado, depois outro. Mas o silêncio que se seguiu não era vazio, era deliberado, era definitivo. E então ela parou de esperar. Sofia se atirou ao trabalho, despejando sua dor em projetos e prazos, tentando se perder nos estudos, mas apenas algumas semanas depois ela começou a sentir as mudanças em seu corpo, a fadiga, a náusea, o atraso. Ela disse a si mesma que era estresse, mas quando fez um teste de gravidez e viu o resultado, sua respiração falhou. Ela não chorou. Apenas ficou parada no banheiro, encarando a palavra positivo, como se estivesse escrita em outro idioma. Então ela se sentou na beira da cama e não disse nada por muito tempo. O médico confirmou sua gravidez. Mas o ultrassom revelou algo que ela não esperava. 2 batimentos cardíacos. Gêmeos. 2 bebês crescendo dentro dela. 2 lembretes de um homem que havia ido embora sem nunca olhar para trás. Ela considerou ligar para ele novamente. Imaginou o que diria. Mas então se lembrou do voicemail. A resposta fria da secretária dele. A maneira como ele havia desaparecido, como se ela não significasse nada. E ela percebeu que não conseguiria passar por isso de novo. Então ela não ligou, não escreveu, apagou o número dele. Ela aceitou no fundo de sua alma que ele não voltaria. Sofia decidiu deixar São Paulo. Não havia mais lugar para ela ali. Ela aceitou um emprego em uma cidade menor, em um escritório de projetos onde ninguém fazia perguntas sobre seu passado. Ela alugou um apartamento modesto e viveu com cautela, economizando cada centavo. A gravidez de gêmeos foi difícil, mas ela foi mais dura. Trabalhou com os pés inchados, noites sem dormir e o medo de estar completamente sozinha no mundo. Ela tomou vitaminas pré-natais com tickets de alimentação. Ela pulou refeições para pagar pelas roupas de bebê. E quando chegou a hora, deu à luz 2 meninos saudáveis e lindos, Léo e Samuel. Eles tinham cabelo loiro desde o início e os olhos mais azuis que ela já vira.
Era como olhar para duas pequenas versões do homem que ela havia amado. A princípio, partiu seu coração vê-lo nos rostos deles, mas com o tempo, esse sentimento se transformou em outra coisa, algo mais feroz. Amor, não pelo que poderia ter sido, mas pelo que era. Seus filhos eram tudo. Eram selvagens, barulhentos, bagunceiros e perfeitos. Eram a razão pela qual ela saía da cama quando seu corpo doía e sua conta bancária chegava a zero. Ela trabalhava até tarde, fazia freelances, pegava comissões, plantas baixas para lojas, cafés, até mesmo galpões, qualquer coisa que mantivesse as luzes acesas. Ela alimentava seus filhos, vestia-os, beijava seus machucados e lia histórias de ninar mesmo quando estava exausta demais para ficar em pé. Sofia nunca disse o nome de Lucas. Nenhuma vez. Quando os meninos perguntavam por que não tinham um pai, ela lhes contava a verdade, gentilmente, que às vezes as pessoas vão embora porque têm medo do amor, e isso não é culpa delas, nem nossa. Ela não falava de vingança. Ela não se apegava ao passado. Ela despejou toda a sua energia em criar dois meninos gentis, curiosos e corajosos, que não tinham ideia de que carregavam um sobrenome que outrora governava uma cidade. E ainda assim, tarde da noite, quando eles estavam dormindo, ela às vezes se pegava imaginando o que Lucas diria se os visse. Ele os reconheceria como seus. Ele sentiria alguma coisa? Ou faria o que fazia de melhor? Virar as costas e fingir que nada daquilo importava? Ela disse a si mesma que não importava, que ela não se importava, que havia construído uma vida sem ele, e era verdade. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. O convite chegou inesperadamente, aninhado na caixa de entrada do e-mail modesto de Sofia, com uma linha de assunto genérica. Fórum de Futuros Arquitetônicos, seleção de palestrantes. A princípio, ela presumiu que fosse um erro. Ela nunca havia apresentado em nenhum evento importante, muito menos em um em São Paulo. Mas a mensagem era real. Eles haviam revisado sua proposta de design para um abrigo feminino, sustentável, de baixo custo e focado na comunidade. E queriam que ela falasse no painel. Não era remunerado, mas cobririam a viagem e a hospedagem. Era a oportunidade que ela sonhava há anos e o tipo de reconhecimento que ela nunca pensou que receberia como mãe solo de 2 filhos, batalhando nos bastidores do mundo da arquitetura. Ela hesitou apenas por um momento. Então, disse sim. Retornar a São Paulo depois de 5 anos parecia surreal. Tudo parecia igual, mas nada parecia familiar. Ela chegou com Léo e Samuel a tiracolo, 2 garotos enérgicos de 5 anos que faziam perguntas sem parar no voo, que olhavam de olhos arregalados para a skyline e diziam que os prédios pareciam torres de Lego. Ela os vestiu com capricho para o fórum, em pequenas camisas de gola e tênis limpos, e preparou uma bolsa cheia de livros de colorir e lanches para mantê-los ocupados enquanto ela apresentava. Ela não tinha com quem deixá-los e não deixaria que isso a impedisse. Eles se sentaram pacientemente perto do fundo do espaço de exibição, enquanto ela ficava ao lado do seu modelo de abrigo, com as palmas das mãos ligeiramente suadas, o coração acelerado. O evento foi realizado em um arranha-céu no centro, com paredes de vidro ao redor do local, por onde a luz do sol entrava. Ela tentou não pensar na possibilidade de encontrar alguém que conhecesse. São Paulo era grande. Ele não estaria ali. Por que estaria? Então ela ouviu a voz dele. Ela estava no meio de responder a uma pergunta de um repórter, quando a voz cortou o ar, baixa, confiante e muito familiar para ser ignorada.
Ela congelou. Seu estômago revirou antes mesmo de seus olhos confirmarem. Lucas Ribeiro estava a menos de 6 metros de distância, rindo suavemente com um grupo de patrocinadores em ternos elegantes. Ele não havia mudado. Cabelo loiro ainda impecável, postura tão effortless como sempre, mas mais velho agora, mais hard nas bordas. Sua expressão estava calma, até que parou nela. Sofia viu o momento em que ele a reconheceu. Primeiro confusão, depois choque, depois algo mais profundo. Os olhos dele se desviaram dela, para os 2 meninos sentados no chão atrás de sua mesa, colorindo calmamente no tapete. O tempo desacelerou. O rosto de Lucas empalideceu. Seu olhar se fixou nos gêmeos, e Sofia podia ver as engrenagens girando, rápidas e desesperadas. Ela não se moveu. Ela não sorriu. Ela não desviou o olhar. Ele caminhou em direção a ela. Ela se enrijeceu, segurando a borda da mesa de exibição, como se isso pudesse ancorá-la ao chão. As pessoas ao redor pareciam se desvanecer em ruído de fundo. A cidade, o fórum, os anos, tudo encolheu para este momento impossível. Ele parou na frente dela, sua voz mal audível. Sofia. Ela não respondeu. Ele olhou novamente para os meninos, depois de volta para ela, visivelmente abalado. Eles são... Ela sustentou o olhar dele. Sim, ela disse, calma e quieta. Eles são seus. Ele recuou atordoado. Por um momento ele parecia alguém que acabara de levar um soco. Eu não sabia, ele disse. Eu não tinha ideia. Eu sei, ela respondeu a voz firme. Eu tentei. Você se certificou de que eu não pudesse te alcançar. Ele piscou, tentando processar tudo. Mas por que você não tentou de novo? Sofia riu suavemente, amarga e cansada. Eu tentei, deixei mensagens, enviei cartas. Seu assistente me disse para não ligar mais. Eu presumi que você fez sua escolha. Lucas olhou para baixo, o peso da realização se instalando pesadamente em seu rosto. Ele se virou para olhar para os meninos novamente, ainda inconscientes de quem ele era. Léo levantou os olhos, sorriu e acenou para ele inocentemente. Eu preciso falar com você, disse Lucas, a voz falhando um pouco. Sofia cruzou os braços. Agora você quer falar, depois de 5 anos, em um evento público. Ele hesitou, depois assentiu lentamente. Quero. Eu preciso explicar e eu preciso entender. Ela o encarou por um longo tempo. A dor que ela havia enterrado fundo aflorou a superfície, mas ela não deixou transparecer. Não ali. Ainda não. Você não pode voltar para isso como se nada tivesse acontecido, ela disse. Mas se você realmente quer entender, comece por aprender os nomes deles. Lucas olhou para ela e algo se quebrou em seus olhos. Ele se virou para os meninos novamente, ajoelhou-se e perguntou gentilmente: Quais são os nomes de vocês? Os gêmeos olharam para ele, confusos, mas curiosos. Eu sou Léo, disse um. Eu sou Samuel, o outro acrescentou. Qual é o seu nome? Lucas sorriu tristemente. Eu sou Lucas. Eles não o reconheceram. Por que reconheceriam? Sofia observava de trás da mesa, o coração acelerado. Este não era o momento para o qual ela havia se preparado. Ela nunca pensou que chegaria, e, no entanto, aqui estavam eles. Não como estranhos, ainda não como uma família. Mas algo tinha começado a mudar. A verdade, finalmente, havia vindo à tona. E nada seria o mesmo novamente. Lucas não dormiu aquela noite. Após o fórum, após o dia mais longo e chocante de sua vida, ele voltou para seu apartamento, um lugar que antes parecia o auge do sucesso e agora parecia vazio, despojado de significado. A imagem dos 2 meninos pairava em sua mente, assustadora e vívida. Léo e Samuel.
Seus nomes ecoavam em seus pensamentos como um mantra que ele nunca soubera que precisava. Ele ainda podia ver os olhos deles, tão familiares que faziam seu peito doer, e a maneira como eles o olharam, sem reconhecimento. Eles não o conheciam. Eles não sabiam que ele existia. E essa percepção, mais do que tudo, o destroçou. Na manhã seguinte, ele solicitou um teste de DNA particular. Ele não contou a ninguém, nem a sua assistente, nem a sua equipe jurídica, nem aos seus pais. Não era sobre legalidade, era sobre algo que ele não conseguia nomear, algo urgente e pessoal, como se precisasse de permissão para acreditar na verdade, embora cada parte dele já soubesse. Os resultados vieram 3 dias depois. 99,9% de compatibilidade. Não havia como negar. Ele era o pai deles. Lucas encarou o documento em silêncio por um longo tempo. Então o dobrou cuidadosamente e o colocou em uma gaveta, como se fosse algo sagrado e pesado. Não um pedaço de papel, mas uma porta que acabara de se abrir. Uma porta que ele havia trancado, sem saber, por fora, 5 anos atrás. Ele contatou Sofia através da coordenadora do evento, não querendo pressionar demais. Ela concordou em encontrá-lo, uma vez, em uma pequena cafeteria no centro da cidade. Sem advogados, sem assistentes, apenas eles. Ela chegou com sua habitual força tranquila, vestida de forma simples, o cabelo preso. Ela parecia cansada, mas composta, e mais bonita do que ele se lembrava. A vida a havia moldado de novas maneiras, adicionando uma gravidade ao seu olhar que não estava lá antes. Ele se levantou quando ela entrou. Ela não sorriu. Eles se sentaram um de frente para o outro, 2 pessoas com anos de dor entre elas e 2 filhos que, sem saber, os ligavam para sempre. Por um longo momento, eles não disseram nada. O barulho do café agitava-se ao redor deles, xícaras tilintando, leite vaporizando, conversas baixas. Eu peguei os resultados, disse Lucas finalmente. Eles são meus. Sofia assentiu. Eu sei. Ele passou a mão pelo cabelo, lutando para encontrar palavras que significassem o suficiente. Eu não sei o que te dizer. Ela olhou para ele, olhos claros. Então não diga nada que você não queira dizer. Eu quero dizer tudo agora. Ele disse. Eu só... Sofia, eu não sabia. Juro que não sabia. Eu acredito em você, ela disse. Mas isso não apaga o que aconteceu. Ele olhou para baixo, a vergonha tomando conta dele. Eu queria lutar por você. Eu ia. Mas meus pais, o conselho, tudo desabou. Eu não soube ser o homem que eles esperavam e o homem que você precisava. Você os escolheu, ela disse sem malícia. Você foi embora. Ele assentiu lentamente. Eu fui, e eu tive que criá-los sem você. Ela continuou. Enquanto você estava construindo impérios, eu estava montando berços. Enquanto você estava fazendo discursos, eu estava tentando conseguir o suficiente para o jantar. Lucas estremeceu. As palavras dela não eram cruéis, eram apenas verdadeiras e atingiram mais forte do que qualquer coisa que ele poderia ter previsto. Eu não estou pedindo perdão, ele disse. Ainda não. Eu só quero uma chance de conhecê-los, de fazer parte da vida deles. Mesmo que seja só um pouco. Mesmo que seja só... Ele parou, a voz falhando. Eu não posso voltar, Sofia. Mas eu posso aparecer agora. Eu posso tentar. Ela o estudou cuidadosamente. Eles não te conhecem. Eles nem sabem o que é um pai. Para eles, eu sou o mundo inteiro deles. Eu não quero tirar nada de você, ele disse rapidamente. Eu só quero adicionar ao que você construiu. Sofia exalou lentamente. Eles têm 5 anos.
Eles não entendem traição ou lealdade, mas eles entendem presença. Você não pode entrar e sair. Você não pode começar e parar. Se você quer estar na vida deles, tem que ser de verdade. Eu aceito, ele disse sem hesitar. O que for preciso. Ela assentiu, ainda cautelosa, mas algo em sua postura suavizou. Então você vai começar pequeno. Busque-os na escola um dia. Venha ao parque. Sente-se com eles. Deixe que eles venham até você. Se eles fizerem perguntas, responda honestamente. Se eles fugirem de você, não os persiga. Apenas esteja lá. Lucas assentiu, humilde. Tudo bem, eu posso fazer isso. Ao saírem do café, eles não se despediram com abraços ou promessas. Apenas um entendimento. Um acordo frágil entre duas pessoas que não estavam mais apaixonadas, mas para sempre conectadas. Sofia seguiu em frente e Lucas a seguiu a uma distância respeitosa, não como um parceiro, ainda não como um pai, mas como um homem que finalmente tentava consertar o que um dia havia dado tão terrivelmente errado. A primeira visita de Lucas à escola dos meninos não foi nada parecida com os eventos corporativos aos quais ele estava acostumado. Não havia ternos polidos, discursos ensaiados, nem executivos para impressionar. Em vez disso, havia impressões digitais pegajosas nas paredes da sala de aula, aviões de papel voando pelo corredor e o caos inconfundível de 20 crianças navegando por seus pequenos universos. Lucas parou perto do portão da escola com um suéter casual e jeans, desajeitado e sem saber onde colocar as mãos. Ele havia revisado aquisições de bilhões de dólares sem suar, mas esperar para buscar seus filhos, filhos que nem sabiam que eram dele, fazia-o sentir-se um adolescente nervoso. Sofia havia planejado tudo com cuidado. Ela disse aos meninos que um amigo os buscaria e os levaria para o parque. Sem rótulos, sem explicações, apenas uma oportunidade para eles o encontrarem em território neutro. Quando Léo e Samuel saíram correndo pelas portas da escola, Lucas os reconheceu instantaneamente. O cabelo loiro deles brilhava sob a luz do sol, e seus olhos azuis idênticos se iluminaram quando o avistaram, embora não entendessem bem quem ele era. Ele se ajoelhou inseguro sobre o roteiro. Oi, eu sou Lucas. Sua mãe me pediu para levar vocês ao parque hoje. Tudo bem? Os meninos se entreolharam, depois voltaram a olhar para ele. Léo inclinou a cabeça. Você é o homem do prédio com todas as pessoas de terno? Lucas sorriu. Sim, aquele era eu. Samuel semicerrou os olhos. Você tem lanches? Lucas riu. Sim, muitos. Isso foi o suficiente. Eles pegaram suas mãos sem hesitar e abriram caminho, tagarelando sobre dinossauros e naves espaciais, e como a professora de Léo disse que Plutão não era mais um planeta, o que ele achou totalmente injusto. Lucas ouviu tudo, respondendo quando podia, mas principalmente apenas absorvendo-os, as vozes deles, as expressões deles, a alegria absoluta e sem filtro deles. Foi avassalador da melhor maneira possível. No parque, eles correram para os balanços, e Lucas se sentou em um banco próximo, observando-os. Por alguns minutos, ele se permitiu fingir que aquela sempre foi a vida dele, que ele sempre esteve ali por eles, em dias como aquele, em momentos como aquele. Mas essa ilusão se quebrou quando Samuel caiu do escorrega e bateu o cotovelo. Ele não chorou de imediato, apenas congelou, olhos arregalados e lacrimejantes, tentando decidir se a dor valia as lágrimas. Lucas correu sem pensar, agachou-se e checou o braço dele gentilmente. Você está bem, ele disse suavemente. Não está sangrando, só um galo. Samuel piscou. Você soa como a mamãe. Lucas parou, depois disse calmamente.
Eu estou tentando ser bom nisso. Samuel se inclinou para ele por apenas um segundo e aquele pequeno gesto quase partiu Lucas em dois. Ele olhou para cima e viu Léo parado por perto, observando cuidadosamente. Havia algo calculista no olhar dele, não exatamente suspeita, mas avaliação silenciosa. Lucas conhecia aquele olhar. Ele mesmo o havia usado há muito tempo ao tentar decidir se alguém era confiável. Léo finalmente se aproximou. Você vai voltar? Lucas encontrou seus olhos firme. Sim, eu vou. Léo assentiu uma vez como se estivesse satisfeito. Depois saiu correndo novamente, chamando Samuel para persegui-lo. Lucas permaneceu ali por mais um momento, tentando recuperar o fôlego. Aquela única pergunta, você vai voltar? Pareceu mais pesada do que qualquer contrato que ele já havia assinado. Mas sua resposta havia sido verdadeira. Ele voltaria. De novo e de novo. As visitas continuaram, silenciosa e consistentemente. Lucas aparecia para buscar na escola, no parque, em festas de aniversário de colegas de classe que ele não conhecia. Ele aprendeu quais caixas de suco eles odiavam, qual super-herói estava atualmente na moda e como separá-los quando brigavam pelo mesmo pedaço de Lego. Ele aprendeu a se ajoelhar e a realmente ouvir, a guardar o celular, a apenas estar ali. Com o tempo, os meninos se acostumaram com ele. Eles riam mais, chamavam-no pelo nome com um pouco mais de familiaridade. Léo começou a fazer perguntas. Você conhecia minha mãe quando ela era jovem? Você mora em uma casa muito grande? Por que você não tem filhos? Lucas respondia honestamente, com cuidado. Ele nunca os apressou. Ele nunca tentou ganhar algo que eles não estavam prontos para dar. Certa noite, enquanto os levava de volta para o apartamento de Sofia, Samuel estendeu a mão para a dele sem ser solicitado. Léo fez o mesmo, depois olhou para cima e perguntou: por que você sempre sorri quando a gente conversa? Lucas olhou para os dois com as bochechas coradas de tanto correr, suas mochilas combinando balançando a cada passo. Porque eu sou sortudo, ele disse simplesmente. Eu tenho a chance de estar aqui com vocês. Sofia estava esperando na porta, com os braços cruzados, incerta. Ela sempre o observava de perto após cada visita, como se estivesse tentando medir se ele havia merecido outra. Mas desta vez algo mudou. Ela viu os meninos correrem para dentro, rindo, contando a ela sobre os balanços e como Lucas quase caiu tentando correr com eles. E então ela olhou para ele. Você não foi embora hoje, ela disse calmamente. Você ficou mesmo quando Samuel ficou com medo. Você ficou mesmo quando Léo ficou quieto. Lucas assentiu. Eu disse a eles que voltaria. Sofia olhou para baixo, depois de volta para ele. Continue fazendo isso. E assim, sem grandes gestos ou discursos emocionantes, a parede entre eles diminuiu. Não desapareceu, mas ficou mais fina. E Lucas sabia que isso não era sobre ser perdoado em um momento, era sobre aparecer em centenas deles. E ele o faria. Sempre. Lucas não esperava que a palavra viesse tão cedo. Fazia quase 3 meses que ele havia começado a ver Léo e Samuel regularmente. Ele nunca perdia uma visita, nunca chegava atrasado. Ele aprendeu a sentar em silêncio quando eles estavam de mau humor, a participar quando pediam ajuda com quebra-cabeças e a ouvir quando eles só precisavam falar, mesmo que o que dissessem fizesse pouco sentido. Ele teve o cuidado de não ir longe demais, rápido demais. Ele havia aceitado o fato de que, por enquanto, ele era apenas Lucas, o homem que trazia bons lanches, brincava de pega-pega sem checar o celular e ria das piadas deles, mesmo quando não faziam sentido.
Mas algo havia mudado. Era um sábado à tarde. Sofia tinha uma entrevista para um novo contrato de design e perguntou a Lucas se ele poderia ficar com os meninos por algumas horas. Ele concordou imediatamente e ela os deixou em seu apartamento, que ele havia recentemente adaptado para crianças, apesar de nunca ter pensado que precisaria. Brinquedos agora viviam em cestos de vime na sala de estar. Uma mesinha com giz de cera e papel sulfite ficava perto da janela. A geladeira estava abastecida com caixas de suco, string cheese e o tipo de cereal com marshmallows que ele não aprovava, mas comprava mesmo assim porque eles adoravam. Naquela tarde, eles construíram um elaborado forte de almofadas entre os sofás, completo com túneis e um centro de comando feito de caixas de sapato velhas e lanternas. Léo se declarou o capitão. Samuel insistiu em ser o oficial de ciências porque havia trazido uma lupa. Lucas entrou na brincadeira como comandante papai, um nome que Samuel inventou na metade do jogo e disse sem pensar. Lucas congelou por um segundo, pego de surpresa pela palavra. Papai! Ele não respondeu imediatamente, com medo de que, se reagisse demais, Samuel voltaria atrás. Então ele apenas sorriu e continuou o papel. Mas por dentro, ele era uma bagunça de emoções. A palavra continuava ecoando em sua mente. Ele não havia ganhado isso ainda, ou talvez tivesse lentamente em partes, não através de grandes gestos, mas através de consistência, tempo e amor tranquilo. Mais tarde naquela noite, depois de comerem delivery e estarem deitados sob o forte de almofadas ainda de pé, assistindo a um desenho, Samuel se aninhou ao lado dele e olhou para cima. Posso te chamar de papai agora? Ou eu tenho que esperar? Lucas sentiu a garganta a apertar. Ele olhou para o rosto pequeno e sério de Samuel, depois para Léo, que também o observava, segurando calmamente seu dinossauro de pelúcia favorito. Lucas estendeu a mão e puxou os dois para mais perto. Vocês podem me chamar do que sentirem que é certo, ele disse a voz embargada. Mas se vocês quiserem me chamar de papai, eu ficaria muito orgulhoso disso. Samuel assentiu. Léo deu-lhe um pequeno sorriso, do tipo que dizia mais do que palavras. Naquela noite, Sofia veio buscá-los. Ela os encontrou dormindo no sofá, Samuel deitado sobre o peito de Lucas, Léo aninhado ao lado dele, os dois roncando suavemente. Lucas também havia adormecido, o braço protetoramente em torno dos dois, a TV ainda brilhando suavemente ao fundo. Ela não os acordou imediatamente. Ficou ali por um longo momento, apenas observando. Algo dentro dela, algo que havia sido trancado, começou a mudar. Ela viu como Lucas os segurava no sono, como se eles sempre tivessem estado ali. Ela viu como eles pareciam seguros, como estavam em paz. Quando ela finalmente o acordou, Lucas se mexeu lentamente, piscando ao perceber onde estava e que horas eram. Desculpe, ele sussurrou. Nós três devemos ter apagado. Sofia balançou a cabeça. Eles estavam felizes, isso é o que importa. Enquanto ele levantava os meninos gentilmente e ajudava a levá-los para o carro, ele olhou para ela. Samuel me chamou de papai hoje. Ele disse calmamente. Ele perguntou se estava tudo bem. Sofia não falou imediatamente. Então ela olhou para ele e disse: ele não teria perguntado se já não quisesse dizer isso. A viagem para casa foi silenciosa. Lucas viajou no banco de trás ao lado dos meninos, segurando suas mãos enquanto dormiam. Sofia observava pelo espelho retrovisor, e algo dentro dela se acalmou pela primeira vez em muito tempo. As paredes que ela havia construído para se proteger, paredes compreensíveis e necessárias, começaram a baixar. Não de uma vez, mas peça por peça. Naquela noite,
Lucas não conseguiu dormir. Ele ficou acordado em seu apartamento, olhando para o teto, pensando no jeito que Samuel havia olhado quando disse a palavra papai. Não era um título que podia ser reivindicado. Tinha que ser dado, ganhado. E agora tinha sido. No silêncio daquela noite, pela primeira vez em anos, Lucas se sentiu completo. Não por causa do sucesso ou da riqueza ou da reputação, mas porque 2 garotinhos tinham escolhido deixá-lo entrar. Não como um convidado, não como um visitante, mas como o pai deles. Lucas não havia planejado confrontar seus pais. Ele havia evitado isso por meses, reprimindo a vontade toda vez que ela surgia, focando em vez disso em aparecer para Léo e Samuel, em conquistar a cautelosa confiança de Sofia, em construir algo genuíno a partir dos pedaços da vida que ele havia destruído. Mas chegou um ponto em que o silêncio não parecia mais força, parecia rendição. Quanto mais ele assumia a paternidade, mais ele via o que quase havia perdido para sempre, e mais insuportável se tornava saber que seus pais haviam roubado isso dele, com um sorriso e um aperto de mão firme. Ele tinha que encará-los, não para ter um ponto final, mas para ter clareza. Ele precisava que eles vissem o que haviam feito, e mais importante, o que ele nunca mais permitiria que fizessem. Ele chegou à mansão dos Ribeiro em um domingo de manhã fresca. Era exatamente como ele se lembrava, impecavelmente paisagístico, frio e silencioso. Um lugar projetado para aparências, não para conforto. Seu pai o cumprimentou na biblioteca, sentado na mesma poltrona de couro, onde tantas conversas passadas haviam sido enquadradas como sermões. Sua mãe apareceu momentos depois, imaculada como sempre, sua expressão ilegível. "Estou surpreso que você tenha vindo", disse seu pai, cruzando as mãos. "Não pensamos que ouviríamos de você novamente." Lucas não se sentou. Ele ficou perto da lareira, sua postura calma, mas inflexível. "Precisamos conversar sobre Sofia, sobre os meninos." Sua mãe enrijeceu ao mencioná-la. "Nós o avisamos sobre ela anos atrás." Lucas se virou para ela, sua voz aguda, mas controlada. "Vocês não me avisaram. Vocês mentiram para mim. Bloquearam cartas, ignoraram chamadas, disseram às pessoas para mantê-la longe de mim." Os olhos de seu pai se estreitaram. "Fizemos o que era necessário para proteger o seu futuro. Você estava emocional, desfocado. Você teria jogado fora todo o seu legado por uma garota que não tinha nada." Lucas respirou fundo, a fúria subindo em seu peito. "Essa garota é a mãe dos meus filhos, os meninos que vocês nem se importaram em saber que existiam. Ela os criou sozinha, sem nada, e eles se tornaram melhores do que qualquer coisa que esta família já produziu." Sua mãe se levantou, a voz cortante. "Não seja dramático, você pensa que não sacrificamos por você, por este nome, pelo seu sucesso." "Meu sucesso?" Lucas interrompeu. "Não tem mais nada a ver com este nome. A empresa, a imagem, o dinheiro, nada disso importa se me custar minha humanidade. Vocês tentaram me fazer escolher entre o amor e o legado, e eu escutei vocês. Eu abandonei a única coisa real que eu tinha, mas eu não cometerei esse erro de novo." Houve um silêncio pesado. Seu pai recostou-se, seu tom subitamente mais frio, mais estratégico. "E agora? Você vai bancar o marido de família com alguma mulher e fingir que é um homem de família? Você acha que o mundo vai comprar isso?" Lucas olhou para ele enojado. "Eu não me importo com o que o mundo compra. Eu me importo com o que Léo e Samuel veem quando olham para mim. Eu me importo com o tipo de homem que sou quando os coloco para dormir à noite.
E eu me importo com a mulher que carregou esse peso quando eu fui embora. Sua mãe abriu a boca, mas ele não a deixou falar. Eu não estou aqui para a bênção de vocês. Estou aqui para dizer que o controle de vocês termina aqui. Se vocês não conseguem aceitar a minha família, vocês não farão parte de nossas vidas. A escolha é de vocês. Mas eu terminei de viver sob a versão de sucesso de vocês. Eles não responderam imediatamente. Havia uma rachadura na sala, uma fratura visível na ilusão de poder que eles sempre exerceram sobre ele. Pela primeira vez, Lucas não era o garoto buscando aprovação. Ele era o homem traçando a linha. Eu sinto pena de vocês, ele acrescentou calmamente. Vocês nunca os conhecerão. Vocês nunca ouvirão Léo explicar como ele acha que a lua controla os sentimentos, ou verão o jeito que Samuel desenha seus sonhos. Vocês perderão tudo, e um dia perceberão que trocaram seus netos por controle. Ele se virou e saiu, deixando-os em sua casa perfeita e vazia. Quando ele voltou para seu apartamento, Sofia e os meninos estavam esperando. Ela olhou para cima quando ele entrou, lendo seu rosto em um instante. Você contou a eles, ela disse. Ele assentiu. Tudo. Ah! Eles não reagiram bem. Sofia se aproximou. Você se arrepende? Lucas olhou para seus filhos, que estavam construindo torres de blocos no chão, suas risadas ecoando pela sala. Nem por um segundo, ele disse. Naquela noite, depois que os meninos foram para a cama, Sofia lhe entregou uma pequena caixa. Dentro havia uma fotografia, uma que ela havia tirado semanas atrás, quando ele não estava olhando. Ele estava sentado na grama do parque, Samuel em seu colo, Léo encostado ao lado dele, os três no meio de uma risada. Ela havia impresso e emoldurado um gesto silencioso, um agradecimento, um começo. Lucas segurou a foto por um longo tempo antes de colocá-la na estante ao lado dos projetos de arte dos meninos. Ele não precisava mais de validação de ninguém além deles, sua família, seu futuro. A vida que ele escolheu, finalmente, em seus próprios termos. O outono na cidade tinha uma maneira de suavizar tudo. Os ângulos afiados dos prédios borravam-se sob a luz dourada, o ruído do tráfego parecia mais gentil e até o vento carregava um tipo de quietude. Para Lucas, a mudança das estações espelhava o que estava acontecendo dentro dele. Algo que estava frio há muito tempo havia começado a descongelar, e em seu lugar havia um calor que ele temia não merecer. Fazia quase um ano desde que ele descobriu sobre Léo e Samuel, e cada dia desde então tinha sido uma escolha. Ele os havia escolhido. Escolhido Sofia. Escolhido aparecer de novo, e de novo, não como o homem perfeito, mas como o homem presente. A vida não era impecável, mas estava cheia. Suas manhãs começavam com cereal derramado, meias desencontradas e o caos de tirar 2 garotos de 5 anos porta afora. Suas noites terminavam com histórias para dormir e pequenas mãos enroladas em sua camisa, enquanto eles adormeciam ao lado dele. Seu apartamento havia se transformado há muito tempo de um espaço clean e sem vida de solteiro para um lar quente e habitado, onde pinturas a dedo forravam as paredes e pequenos tênis estavam sempre largados perto da porta. Os meninos o chamavam de papai agora, sem hesitação. Às vezes com entusiasmo, às vezes com frustração, às vezes em sussurros quando precisavam de conforto. E toda vez ainda o atingia com a força silenciosa da maravilha. Sofia havia suavizado também, não completamente. Ainda havia momentos em que o peso da história deles a fazia se retrair um pouco, mas esses momentos eram menos agora,
e sempre seguidos por algo pequeno, mas significativo. Um olhar, uma mão nas costas dele, uma frase deixada inacabada, mas compreendida. Eles haviam reconstruído a confiança novamente, não através de desculpas dramáticas ou grandes gestos, mas através do ritmo simples de responsabilidade compartilhada e cuidado mútuo. Ele a respeitava mais do que nunca, não apenas por criar os meninos sozinha, mas por fazê-lo sem nunca deixar sua dor a tornar amarga. Ela tinha todos os motivos para excluí-lo para sempre, mas não o fez. E esse perdão não dito, mas sentido, era o maior presente que ele já havia recebido. Em uma manhã de sábado, enquanto os meninos brincavam na sala de estar e Sofia preparava café na cozinha, Lucas parou na janela com uma pequena caixa na mão. Não era forrada de veludo ou de marca. Era simples, limpa e cuidadosamente escolhida. Dentro havia um anel, delicado, mas forte. Ele havia passado meses pensando em como pedi-la em casamento. A princípio, ele imaginou algo grande. Rosas, fotógrafos, algum gesto grandioso com a skyline atrás deles. Mas essa não era a história deles. A história deles havia sido reconstruída em horas tranquilas, em desculpas suaves, em corredores cheios de lego e notas assinadas com giz de cera. Não precisava de fogos de artifício. Precisava de verdade. Ele entrou na cozinha e esperou até que ela olhasse para cima. Ela levantou uma sobrancelha para a seriedade em seu rosto. "O que aconteceu?" ela perguntou. "Nada", ele disse. "Esse é o ponto." Ele pegou a mão dela e a levou para a sala de estar, onde os meninos ainda estavam brincando. Eles olharam para cima, curiosos, mas não surpresos. Lucas se ajoelhou e, por um momento, tudo ao redor dele se desvaneceu em quietude. "Eu não quero reescrever o passado", ele disse. "Eu só quero escrever o resto da história com você nela, como sua parceira, como o pai dos nossos filhos, como o homem que finalmente entende o que significa amar totalmente e aparecer completamente." Os olhos de Sofia brilharam, mas ela não chorou. Ela era muito forte para isso. Ela sorriu, pequeno no início, depois mais largo, e assentiu. "Sim", ela disse simplesmente, "porque eu não preciso de perfeição. Eu só preciso de você." Os meninos aplaudiram, sem entender completamente o que havia acabado de acontecer, mas sentindo que era algo bom. Eles se jogaram nos braços dele, derrubando-o até que todos caíssem em uma pilha de risadas no tapete. O casamento veio alguns meses depois. Não foi extravagante. Não precisava ser. Eles realizaram a cerimônia no pequeno jardim comunitário que Sofia ajudou a projetar anos atrás. Amigos se reuniram, próximos e quietos, sentados entre fileiras de cravos de defunto em floração tardia e cercas cobertas de era. Os meninos vestiram coletes combinando e carregaram as alianças, muito animados para caminhar lentamente pelo corredor. Sofia usava um vestido de marfim simples, o cabelo solto, uma margarida presa atrás da orelha. Lucas não conseguia parar de sorrir enquanto ela caminhava em direção a ele, seus passos firmes, seus olhos fixos nos dele. Não houve discursos sobre destino, nem citações de poemas. Apenas votos falados do coração, curtos, honestos, sem polimento. Promessas de escolher um ao outro não apenas nos dias bons, mas também nos difíceis. Promessas de serem pais como uma equipe, de cometer erros e perdoá-los, de se responsabilizarem e de se abraçarem. Quando se beijaram, não foi o tipo de beijo que marca um começo. Foi o tipo que selou algo já construído, lentamente, dolorosamente, lindamente. Depois, enquanto o sol se punha e o jardim brilhava em luz dourada, Léo e Samuel corriam pela grama, gritando de alegria.
Lucas ficou observando-os, sua mão entrelaçada na de Sofia, seu peito cheio de uma paz que ele nunca havia conhecido em sua vida anterior, de salas de reunião e silêncio. Ele havia acreditado que sucesso significava poder, imagem, controle. Mas, parado ali, descalço em um jardim com o amor de sua vida ao seu lado e seus filhos perseguindo borboletas na frente dele, ele finalmente entendeu o que realmente significava. Ele estava em casa, totalmente, finalmente, e desta vez ele não iria a lugar nenhum. O final desta história não é apenas satisfatório, é discretamente poderoso. Não se baseia em redenção exagerada ou perfeição de conto de fadas, mas sim celebra o trabalho lento e humano de reconstrução. A transformação de Lucas não é instantânea, é conquistada passo a passo, através de presença, humildade e vontade de encarar o que ele um dia fugiu. É isso que a torna significativa. A força de Sofia é a espinha dorsal emocional da história. Ela nunca precisou ser salva. Ela precisava de respeito, consistência e verdade, e no final, ela conseguiu as três coisas, não porque perdoou facilmente, mas porque sabia o seu valor. O amor que eles redescobrem não é ingênuo ou romantizado, é maduro, cheio de dor e cura, e mais forte por causa do que sobreviveram. A imagem final, uma família enraizada no amor, na escolha e em segundas chances, não é apenas bonita, é cheia de esperança. Lembra-nos que coisas quebradas nem sempre estão perdidas. Às vezes, elas estão apenas esperando para serem reconstruídas, tijolo por tijolo honesto.